Graça e paz, bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Gostaria de iniciar esta devocional com uma oração e gostaria de convidar você a estar orando junto conosco nesta manhã, para que assim Deus nos conduza diante da Tua Palavra. Amém? Vamos orar então? Pai Santo e amado Deus, Pai, aqui estamos, Senhor, para Te agradecer por mais este dia de vida. Te agradecer, meu Pai, por esta rica oportunidade de termos acesso à Tua Palavra, de aprendermos mais de Ti, meu Pai. Obrigado, meu Pai, porque nesta manhã as Suas misericórdias se renovaram sobre nossas vidas. Obrigado, meu Pai, porque nesta manhã o Senhor derramou graça sobre nossas vidas, meu Pai. Pai, obrigado pelo Seu cuidado, pelo Seu amor, pela Sua proteção. Obrigado, meu Pai, pela Sua provisão, pela saúde, pela casa, pelo sustento, pelo trabalho. Obrigado pela família, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que temos, meu Pai, para beber. Obrigado, meu Pai. De todo o coração queremos Te agradecer, Senhor. E também Te pedir, Deus, que venha nos corrigir diante das nossas falhas, dos nossos erros, dos pecados que ainda nos alcançam, Senhor. Senhor, venha, meu Pai, tratar nosso coração nesta manhã de hoje por meio da Tua Palavra. Pois assim como ela está aberta para nós, nosso coração também se abre para ela, meu Pai. Te pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, mas não somente falar, meu Pai, venha habitar, meu Pai, em nossos corações, por meio do Teu Espírito Santo. Venha fazer morada em nossas vidas. Queremos declarar, meu Pai, ao Senhor que o Senhor é bem-vindo. Bem-vindo na nossa casa, bem-vindo no nosso lar, bem-vindo em nossos corações, Senhor. Pai, queremos também declarar que o Senhor é nosso Rei, que o Senhor reina sobre nossas vidas. E não aceitaremos, meu Pai, nenhum outro tipo de reinado a não ser o Teu reino do céu, meu Pai. Pai querido e amado, Pai, queremos louvar o Teu santo nome com a nossa vida. Queremos, meu Pai, exaltar Teu santo nome, meu Pai, com a nossa vida. Por isso te pedimos, Senhor, Pai, não somente abra, meu Pai, as portas dos céus para nós, mas abra, meu Pai, também, Senhor, as portas do entendimento, Senhor, para que possamos entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem dito a cada um de nós, meu Pai. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria, meu Pai, nos dê a destreza, meu Pai, de interpretação da palavra, Senhor, para que possamos, de uma forma fiel às Suas Escrituras, entender, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Pai Santo, amado Deus, venha de encontro com os Teus filhos nesta manhã de hoje, por meio da Tua palavra, Senhor. Toma glória para Si de todo este tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. E o tema da nossa devocional hoje é forte, hein? Olha só. Quem planta fé, colhe milagres. Você gostaria de colher um milagre em sua vida? Sim, então para isso é preciso plantar fé. E vamos aprender isso aqui hoje, no livro de Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7. Preste atenção no que está escrito aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Olha aqui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Amém? Olha só, meu irmão. Minha irmã, provavelmente você já deve ter ouvido que a gente colhe aquilo que planta. E a vida é exatamente assim. Hoje estamos colhendo aquilo que plantamos lá atrás. Muitas vezes os nossos filhos vão colher aquilo que nós plantamos hoje.
amanhã. Compreende isso? Muitas vezes estamos colhendo também o que os nossos pais plantaram lá atrás, porque assim faz parte do ciclo da vida, plantar e colher, e sempre foi assim desde o princípio. E aqui a palavra do Senhor está nos instruindo, dizendo: olha só, você vai colher aquilo que você planta. Absolutamente isso. Ou seja, aqui ele nos dá um alerta também na sua palavra, dizendo: olha, cuidado, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, Deus não permite ser zombado. Não brinque com as coisas de Deus. Não adianta você plantar uma vida de aparência, não sendo aquilo que realmente você é, e querendo colher outra coisa, outro resultado lá atrás, lá na frente. Porque Deus está vendo o que você está plantando. Então, muitas vezes, para as pessoas, a gente pode plantar uma vida de aparência, uma vida de estabilidade, uma vida que está tudo bem, isso, aquilo. Mas no fundo, no nosso íntimo, será que realmente isso é o que a gente é para Deus? Porque Deus está vendo nossas palavras. Deus está vendo nossas atitudes, Deus está vendo a nossa conduta, Deus está vendo como a gente trata o irmão no dia a dia, Deus está vendo como a gente lida com a nossa família, com os nossos filhos no dia a dia. É claro que ninguém é perfeito, todo mundo tem seus erros e luta contra suas falhas, e essa luta é constante, diariamente. Porém, o que a gente não pode viver é uma vida de mentira, a gente não pode viver uma vida de hipocrisia, mostrando para as pessoas que a gente está ali plantando santidade, só que na verdade muitas vezes a gente não está. O resultado disso é sério, porque de Deus não se zomba. Então não adianta você querer plantar uma coisa e colher outra. Não adianta você querer plantar um tipo de uma figueira, querendo colher figo, querendo colher uva. Não, você vai colher figo. Você vai colher exatamente aquilo que você tem plantado em sua vida. E assim é a nossa vida. Olha só que interessante que ele diz aqui, olha: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Aí aqui ele traz aqui para nossa consciência a questão da carne, dizendo: olha, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá. E o que é semear para a própria carne? Aí a gente precisa voltar aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 19. Olha só, o que é semear para a própria carne? Está escrito assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, se você planta inveja na sua vida, o resultado é que você colhe a inveja. Se você planta na sua vida lascívia, e você tem vivido uma vida assim, o resultado que você vai colher é a própria lascívia. Se você tem plantado em sua vida mentira e engano, o que você vai colher, e isso muitas pessoas se enganam por causa disso, porque o fruto às vezes ele não vai dar instantaneamente. Você tem que entender que o fruto não é igual ao miojo. Você põe na panela, 3 minutos está pronto. Não é. Ele é processado. Ele tem o seu tempo de amadurecimento, ele tem o seu tempo. Então, muitas vezes o fruto que você plantou hoje não chegou ainda. E isso não quer dizer que você vai passar ileso, porque de Deus não se zomba. Se você plantou mentira na sua vida, se você plantou inveja na sua vida, se você plantou ganância na sua vida, se você plantou ambição na sua vida, se você tem plantado prostituição na sua vida, promiscuidade na sua vida, você vai colher desses frutos. De Deus não se zomba. Você colhe exatamente aquilo que você planta. É isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós nessa manhã de hoje.
se você tem plantado estas coisas da carne, coisas que são da concupiscência da carne, do desejo da carne, se você tem vivido para satisfazer a sua própria carne, você vai colher o resultado disso. Porque de Deus não se zomba. Então aqui a palavra do Senhor diz isso, exatamente isso. Olha, se você tem plantado ciúmes no seu relacionamento, no seu casamento, sabe o que você vai colher? Um marido ciumento, uma esposa ciumenta. Se você tem plantado inveja no seu círculo de amizades, entre seus amigos, suas amigas, você sabe o que você vai colher? Inveja das outras pessoas. É automático isso aí. Pode ser que você não esteja colhendo agora. Porque igual como eu disse, o fruto não é instantâneo. Ele tem o seu tempo. E no tempo certo esse fruto vai aparecer. E aí quando você passar por essa situação, você vai se lembrar dessa palavra. Pô, é verdade. É verdade isso. Um dia lá atrás eu plantei mentira. E agora estou mentindo para mim. Um dia lá atrás eu enganei. E agora estou sendo enganado. Um dia lá atrás eu plantei inveja. Eu tive inveja das pessoas. E agora estou sendo invejado. Estou sendo alvo de inveja. Um dia lá atrás eu praguejei contra uma pessoa. Eu amaldiçoei uma pessoa. E agora estou sendo alvo de pragas, de intrigas, de invejas, de maldições. A gente colhe exatamente aquilo que planta. É isso que diz a palavra do Senhor. Se você tem plantado na sua vida imoralidade sexual, você vai colher isso lá na frente. Ou seja, você é uma pessoa promíscua, você é uma pessoa que tem a carne aflorada, você é uma pessoa que não tem uma resistência em questão às suas necessidades sexuais, ao seu corpo. Você é uma pessoa que está sempre ali de olho na internet, ali nas pornografias, nas coisas que são de âmbito de moralidade sexual, tudo aquilo que envolve moralidade sexual. E tem até um agravante que eu vou explicar para você. Não somente você colherá os frutos da sua imoralidade sexual, como também os seus filhos são herdeiros dessa própria plantação sua e podem colher esses frutos da sua própria imoralidade sexual. Por isso você vê hoje muitos adolescentes com a sexualidade aflorada, vivendo um tempo de imoralidade sexual, um tempo de vaidade, de vulgaridade, nas suas próprias vestimentas, no seu próprio modo de falar, na sua própria conduta de relacionamento, troca de namorado, fica com um aqui numa semana, fica com outro na outra semana, não valoriza o seu corpo, não valoriza o amor, os princípios, não se respeita, porque muitas vezes esses adolescentes estão colhendo frutos dos próprios pais, que viviam em imoralidade sexual e plantaram e trouxeram isso para dentro do seu lar. É isso que você precisa entender. Tudo que você planta, você vai colher. E aquilo que você colhe, você leva para dentro da sua casa. É isso que você precisa entender. Tudo que você planta, você colhe. E tudo que você colhe, você traz para dentro da sua casa. E põe na mesa para servir. Então você vai lá plantar lá o tomate. Você vai, no tempo certo, vai colher o tomate. E você vai fazer o que com esse tomate? Você vai levar para dentro da sua casa, vai fatiar o tomate, vai fazer uma salada para os seus filhos, para a sua família. Assim é exatamente no mundo espiritual. Se você tem plantado estas coisas, cuidado. Porque no momento certo, não somente você vai colher, como os teus filhos, a tua família pode colher tudo aquilo que você plantou. Mas calma. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Olha aqui. Se você tem plantado inimizade, você não se dá bem com ninguém. Todas as suas amizades são um fracasso. Se você tem plantado inimizades nos seus relacionamentos, o que você vai colher lá na frente é o quê? Solidão. Ninguém vai querer estar perto de você. Você vai se tornar uma pessoa solitária, sozinha. Por quê? Porque dentro dos seus círculos de amizade, você plantou tudo isso. Rixas, discórdias, pode ser brigas. Então tudo isso vai ser colhido lá na frente.
né? Olha só, libertinagem, impureza, né? Tá tudo permitido, tá tudo liberado, horas. Você se esqueceu da palavra do Senhor? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, se você plantar essas coisas, meu irmão, minha irmã, você vai colher essas coisas. Discórdias, divisões, facções. O que é facção? É fazer rebelião. É juntar ali, gerar intrigas entre as pessoas, fazer facção entre as pessoas, fazer com que uma pessoa fale mal da outra e entre em inimizade e gere discórdias aonde você está. Se você é uma pessoa assim, meu irmão, minha irmã, sinto muito lhe dizer, mas você vai ainda colher o resultado de todas essas coisas. Mas olha, preste atenção nisso. Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de se arrepender. Se você plantou essas coisas na sua vida, ainda há tempo de pedir perdão ao Senhor, pedir perdão às pessoas que você prejudicou, e há tempo agora de fazer o quê? Começar a semear a semente do bem, de fazer diferente daquilo que você sempre fez a vida toda. Porque o que é o arrependimento? Deixa eu explicar para você. O arrependimento, ele não é atribuído apenas a alguma coisa que você fez de errado. Ontem eu menti e eu estou muito arrependido porque eu menti. O arrependimento genuíno, a verdadeira conversão de um crente, do cristão, ela não é atribuída apenas ao arrependimento que você teve de algo errado que você fez. O verdadeiro arrependimento do cristão, o verdadeiro convertido, ele vem da consciência que ele tem da sua natureza pecaminosa, ou seja, eu me arrependo de quem eu sempre fui. Eu me arrependo do pai que eu fui. Eu me arrependo do marido que eu fui. Eu me arrependo do filho que eu fui. Eu me arrependo da pessoa que eu sou. Eu me arrependo de quem eu sou. Deste homem miserável, pecador. Você está entendendo isso? Porque é muito mais profundo do que você apenas ter o arrependimento de um ato errado que você fez. Porque este ato errado é apenas o conjunto, a consequência de uma vida toda errada às vezes. De uma história toda de engano, de mentira, de pecado, de lascívia, de promiscuidade, de prostituição. Este ato errado é a consequência de uma vida, de uma história de anos e anos de vida de pecado. Então o verdadeiro arrependimento do cristão não está apenas constituído em algo errado que ele fez na noite de ontem, mas e sim numa vida toda de engano e de mentira. E é esse verdadeiro arrependimento que você precisa buscar em sua vida. Se arrepender de quem você foi. Se arrepender do ser humano que você é. Se arrepender da mulher que você é. Se arrepender da esposa que você é. Se arrepender do marido que você é. Se arrepender do filho que você é. Se arrepender do amigo que você é. Se arrepender de quem você é. Ou será que você se acha um ser humano incrível, sem erros, sem falhas, que não precisa se arrepender de nada? Meu irmão, minha irmã, olha aqui, bebedeiras, orgias. Se você tem plantado na sua vida uma vida de bebedeira, você vai colher o resultado dessas bebedeiras tudo. Dos seus finais de semana, porque assim, o problema da bebida não tá só na dor de cabeça que dá devido à ressaca na segunda-feira. Não tá. Aquele que insiste em viver uma vida assim, ele vai colher os frutos. E não só ele. Os filhos colhem os frutos. Você vê muitos filhos viciados em álcool, por quê? Porque os pais bebiam álcool, eram alcoólatras. Você vê muitos filhos hoje em porta de bar, tomando cachaça. Por quê? Porque cresceram vendo seu pai bebendo. Porque cresceram vendo sua mãe tomando uma cervejinha. E por mais que você diga assim, mas Leandro, eu bebo minha cervejinha só de final de semana, minha Heineken de sexta-feira, minha Skol de sexta-feira, só para dar uma alegrada.
há problema nisso? E aqueles que são seus frutos? E aqueles que são seus herdeiros? Pode ser que você seja uma pessoa assim, forte o suficiente, que você diga, não, se eu quiser parar de beber aqui hoje, eu paro, não tem problema nenhum. Tudo bem, você é forte para isso. Mas e se lá na frente os seus filhos, seguindo o seu exemplo, viverem também essa mesma vidinha de bebida, de bebedeira de final de semana? E se seus filhos lá na frente não tiverem a força suficiente que você teve para parar? Ou não tiverem a consciência que você tem, eu paro quando eu beber. Não, e se lá na frente eles falarem assim, vou beber à vontade, e não tiverem limites? Você precisa entender isso. Porque assim, quem que estabelece o limite sobre nossa vida? Você está brincando com o pecado. Ao mesmo tempo que você está brincando com o pecado, você está fazendo algo muito grave. Você está o quê? Zombando de Deus, e de Deus não se zomba. Então não adianta você prometer uma coisa para Deus que você não vai cumprir. Não adianta você falar para Deus assim, não, mas eu paro a hora que eu quero, eu faço isso a hora que eu quero. Não, cuidado. Cuidado com os laços do inimigo. Cuidado, aquele que está forte, para que não caia. Entenda isso, meu irmão, porque isso é sério. Então a palavra do Senhor diz, olha, tudo que você planta, você vai colher. Tudo que você planta, você vai colher. E isso serve tanto para as coisas ruins, quanto para as coisas boas. Se você tem plantado coisas ruins na sua vida, sinto muito lhe dizer, você vai colher coisas ruins. Mas você não precisa plantar coisas ruins. Às vezes você está reclamando com Deus porque você está colhendo coisas ruins. Mas por quê? O que você plantou lá atrás? O que você plantou lá atrás? O que Deus te disse lá atrás? Não faça isso. Não minta. Não engane. Não faça isso. Não vá lá. Não entre naquele lugar. Não faça isso. Não diga isso. Não ande com esta pessoa. Aí depois você vai querer dizer assim lá na frente. Você pode até não ouvir nada do que eu estou dizendo aqui hoje. Você pode até não ouvir nada. Mas assim, lá na frente, meu irmão, minha irmã, você vai lembrar daquilo que seus próprios pais diziam para você. É verdade. Minha mãe disse para eu não ir. É verdade. Meu pai disse para mim não andar com aquela pessoa. E olha só hoje aqui aonde eu tô. Você está entendendo isso, meu irmão? Isso é o resultado daquilo que você planta lá atrás, na sua infância, na sua adolescência. Então tome cuidado com isso. Porque não adianta você plantar algo ruim e querer colher um resultado bom. Você está enganando a si mesmo. E a palavra do Senhor é bem clara, olha, de Deus não se zomba. Aquilo que você planta é exatamente aquilo que você vai colher. Agora eu vou falar para você o outro lado dessa história. Porque se você plantou coisas ruins, agora está na hora de você fazer o quê? Se arrepender e recomeçar a sua vida. E começar a plantar o que é bom. Porque ainda há tempo. Você tem vida, não tem? Tá respirando, não tá? Tá ouvindo minha voz aqui, não tá? Tá aqui nessa live ouvindo essa mensagem, não tá? Então ainda há tempo. Você não tá morto. A vida não acabou. Nunca é tarde para recomeçar e ser feliz enquanto é tempo. Então é tempo de plantar algo novo. Vamos começar de novo? Vamos começar do zero? Vamos arar a terra novamente? Vamos arrancar essas sementes aí ruins e começar a preparar a terra para plantar sementes boas em sua vida agora? Vamos? Como que a gente vai fazer isso, irmão Leandro? A palavra do Senhor aqui nos ensina também. Plantando fé. Você quer colher milagre? Você precisa de um milagre? Plante fé. Como a gente planta fé? Pelos frutos do Espírito. A semente é o próprio Espírito. Então entenda isso na sua vida. Que se você pegar os frutos do Espírito, eles servem como semente em sua vida para que você plante e possa colher desses mesmos frutos. E o que são aqui os frutos do Espírito? Olha que interessante isso, meu irmão. Que importante essa palavra nessa manhã de hoje para as nossas vidas. No versículo 22 do livro de Gálatas, capítulo 5, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha, foca aqui nesses frutos do Espírito. Isso aqui é semente do bem para a sua vida. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra do Senhor está dizendo para você, meu irmão, minha irmã? Se você plantar amor, o que você vai colher? Ódio? Não. Você vai colher amor. Só que no tempo certo. Ah, mas a pessoa, eu falo com ela todo dia, não tem jeito, ela não me escuta. Vai e faz você. Vai e faz você. As pessoas aprendem pelo exemplo. Pelo exemplo e não pela violência. Às vezes você está forçando uma situação, só que você não está dando exemplo. Você está forçando uma situação apenas da boca para fora. Se você começar a fazer aquilo que você gostaria que aquela pessoa fizesse, ela vai ver com o tempo aquilo que você está fazendo e vai começar a fazer também, pelo seu exemplo. Isso é plantar. Isso é plantar. E quando ela começar a fazer aquilo que você está fazendo hoje, você vai colher. Então quem planta amor, colhe amor. Quem planta alegria, colhe alegria. Quem planta paz, colhe paz. Se você plantar paz, você não vai colher guerra. Você pode estar vivendo uma guerra agora dentro da sua casa. E isso está acontecendo porque lá atrás foi plantado discórdia, discussão, desavença, falta de respeito, desinteresse. Por causa dessas coisas que foram plantadas lá atrás dentro do seu lar, hoje você está colhendo guerra. Então você está vivendo numa casa só de brigas, de xingos, palavrões, intrigas. Está na hora de acabar com este mal, meu amigo. E só uma maneira, através do bem. O mal só se vence com o bem. Como que você pode vencer este mal dentro do seu lar? Plantando coisas boas. Se falta respeito, planta respeito. Se falta atenção, planta atenção. Se falta carinho, planta carinho. Se falta amor, planta amor. Não há dificuldade nenhuma em entender isso. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar alegria, você vai colher alegria. Se você plantar paz, você vai colher paz. Se você plantar longanimidade, você vai colher coisas longânimas. Coisas que não são supérfluas. Coisas que não são apenas temporais, passageiras. Se você plantar benignidade, você vai colher benignidade. Uma casa do bem. Se você plantar bondade, você vai colher bondade. Boas ações, generosidade. Se você plantar fidelidade, você vai receber fidelidade. Está entendendo isso? Se você plantar mansidão, equilíbrio, domínio próprio, é isso que você vai receber. É isso que sua casa vai se transformar. Então, já terminando aqui a nossa devocional de hoje, onde lemos o livro de Gálatas capítulo 6 e alguns versículos de Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 22, aprendemos o que com tudo isso? Que a palavra do Senhor é bem clara. Olha, você vai colher aquilo que você planta. Cuidado. De Deus não se zomba. Não viva uma vida de engano e mentira. Não faça da sua vida uma história de hipocrisia. Seja sincero com Deus. Seja sincero com as pessoas que estão em sua volta. Se você tem dificuldade, reconheça seus erros, suas falhas. Peça ajuda. Se arrependa verdadeiramente. E recomece. Se você plantou até aqui, até hoje, coisas ruins, pare. Comece de novo. Are a terra de novo se for preciso. E comece a plantar a partir de hoje coisas boas na sua vida. Você vai ver que lá na frente você vai colher os resultados. Mas tenha paciência. Os frutos não são instantâneos. Você vai colhendo os frutos pelo caminho, ao passar do tempo, ao longo dos anos. Da mesma maneira que os filhos colhem sementes ruins que os pais plantaram lá atrás, os filhos também vão colher sementes boas que os pais plantaram. Então, se você plantar amor na sua família, lá na frente você vai ter um filho amoroso, que vai se tornar um bom pai, um bom marido. Se você plantar
respeito na sua casa, lá na frente você vai ter um filho que vai respeitar a esposa, uma filha que vai respeitar o marido. Tá entendendo isso? Se você plantar paz dentro da sua casa, lá na frente você vai ter uma família que vai viver em paz. É isso que você precisa entender. Comece a plantar hoje. Se lá atrás plantaram sementes ruins e hoje você colhe os frutos dessa semente ruim e hoje você vive no resultado de coisas que plantaram lá atrás, comece você hoje então a plantar coisas boas. Porque as coisas boas vão encobrir as coisas ruins. As coisas ruins passarão, deixarão de existir e haverá apenas espaço para as coisas boas na sua vida. Tá bom? Essa é a palavra de Deus sobre nossas vidas. E lembre-se disso. Quem planta fé, colhe milagres. Plante fé hoje e colha o milagre. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.